Muito bem, no vídeo da aula passada nós estudamos a teoria cinética dos gases, né? E nós chegamos na seguinte equação aqui, né? Na seguinte equação. PV, né? Aqui. Chegamos na seguinte equação. PV a caneta, né? Está escrevendo. PV igual a NmVx², certo? Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a interpretação molecular da temperatura, né? Isso aqui a gente viu também que a gente pode escrever pessoalmente C, né? A gente pode também escrever isso aqui, né? Como P é igual a NV, né? Que é o número de moléculas, né? Multiplicado por mVx². Muito bem. Então, hoje nós vamos dar sequência. Se você não assistiu a teoria cinética dos gases, assista a teoria cinética dos gases para entender isso aqui. A aula de hoje, né? Para entender o que nós vamos fazer hoje. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar comparando a lei dos gases ideais, que foi obtida experimentalmente para um gás ideal, ou para um gás com uma pequena massa específica, né? E nós vamos comparar com isso aqui, com o que nós obtemos da teoria cinética dos gases, tá? Então, qual que era a equação lá dos gases ideais? Então, a gente sabe que, pela equação dos gases ideais, PV é igual a NKBT, né? N é o número de moléculas, e o K KB é a constante de Boltzmann e o T é a temperatura. E PV, né? A gente sabe também que PV é igual a número de moléculas, massa, velocidade ao quadrado. Que nós obtemos, essa segunda equação nós obtemos na aula passada, no vídeo passado, certo? Bom, então P é a pressão, V é o volume, N número de moléculas, KB constante de Boltzmann, T é a temperatura, M é a massa, Vx é a velocidade no eixo X. Muito bem, é a componente, né, de velocidade no eixo X. Bom, vamos igualar isso aqui, né? Então vamos aqui igualando as duas expressões, né? Vamos igualando 1 com 2. O que nós temos? Então a gente tem que N KB T é igual a N mVx². Bom, vou pegar uma caneta de outra cor aqui para fazer algumas modificações. Então, esse N corta com esse N. E aqui, eu vou multiplicar essa equação por 2. Ou melhor, vou dividir por 2. Então, eu tenho que dividir as duas por 2. Vou dividir essa por 2. Vou dividir essa por 2. Daqui, olha que interessante. Eu vou reescrever essa equação. Vou reescrever aqui de branco. Então, vai ficar assim. KB dividido por 2 é igual a mVx² dividido por 2. Espera aí, a gente conhece isso aqui, esse termo aqui, não conhecemos? Conhecemos isso aqui desde criancinha, né? Lá do colégio. Isso aqui é energia cinética. Então, não é energia cinética? Então é energia cinética. Então nós vamos escrever aqui, ó. K cinético. Ops. É igual, então, a meio de mVx². Então, daqui a gente tira o quê? Que K cinético é
é igual a quem? A meio de KBT. Então, e essa aqui, energia cinética média, tá? Uma coisa importante, energia cinética média, ela é dada em joules, né? É uma unidade de energia. Então, veja bem. Nós tínhamos aqui, então, a equação aqui dos gases ideais. Igualamos com a equação que nós encontramos na teoria cinética dos gases. E com isso, né, nós chegamos nessa relação, que a energia cinética é igual a meio de KBT. Bom, e eu estou falando que essa energia cinética é uma energia cinética média. Por que ela é uma energia cinética média? Porque a nossa velocidade também é uma velocidade média, tá? Então, veja bem. Então aqui não há isso que a gente fez só para o eixo X. Agora vamos estender para os demais eixos. Não há nada de especial em relação ao eixo X, tá? Então, consequentemente, vamos estender para os demais eixos. Então, Vx médio é igual a Vy médio é igual a Vz médio. Bom, e Vx quadrado médio é igual a Vy quadrado médio, que é igual a Vz quadrado médio, né? E com isso, e daqui a gente tira aqui o vetor velocidade. Quem que é? É Vx quadrado médio, eu vou abreviar aqui o médio, mais Vy quadrado médio, mais Vz quadrado médio. Bom, na verdade aqui o parênteses, o 2 deveria ficar fora do parênteses. Então daqui a gente pode tirar o seguinte. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Espera que eu vou arrumar aqui. Então aqui aqui é V quadrado. Agora sim. Ups. Mais Vy quadrado médio mais Vz quadrado. Legal. Então, se eu sei que Vx quadrado é igual a Vy quadrado mais Vz quadrado, então o que é isso aqui? Isso aqui vai ser igual a quem? A Vx, né, quadrado
médio mais VY quadrado médio mais VZ quadrado médio. Ops, não. Aqui é X. Porque o X é igual ao Y, que é igual ao Z, que é igual a todo mundo aqui, né? O Vx, então, aqui é. Isso aqui vai ser Vx. Vx quadrado médio é igual a Vy quadrado médio, que é igual a Vz quadrado médio. Daqui a gente tira o vetor velocidade, né? Então, a gente tira aqui a velocidade. É 3Vx quadrado médio. Então, como essa energia cinética é uma energia cinética média, então vamos lá, hein? Então, o K cinético aqui, né? É meio mvx quadrado, né? Médio, esse Vx aqui. Isso aqui é uma velocidade média. Então, isso aqui é meio de m, passando agora o 3 para lá, né? Então, isso aí. Isso. Vai ficar assim, então. P quadrado por 3 aqui. Vou deixar esse 3 aqui. Tá? Que isso aqui, e a gente viu que a energia cinética, então daqui a gente tira aqui a energia cinética média. E a gente sabe também que a energia cinética média é igual à energia, a constante de Boltzmann, não é? Constante de Boltzmann não, igual a meio de KBT. Meio de KBT. Ó, energia cinética média, meio de Vx quadrado médio. Meio tá aqui, m, passo o 3 dividindo, tá aqui. Esse termo. Só que a energia cinética média, né? Aqui tem um médio aqui. É igual a meio de KBT, onde esse KB aqui é a constante de Boltzmann. Então daqui a gente tira o que a gente tira? A gente tira aqui meio de mv quadrado médio é igual a 3 meios, né? KBT. E daqui a gente tira aqui é igual a 3 meios de KBT. Então, essa e aqui, né? E nós vamos chamar isso aqui, né? Esse termo aqui. Isso aqui é meio m v quadrado. Então, essa aqui, quem que é? É chamada de energia cinética média de translação. Então essa aqui é energia cinética média de translação de uma molécula. Tá? Essa é a energia cinética média de translação de uma molécula. Bom, e daqui a gente tira, o que mais que a gente tira? Daqui a gente sabe também que é o seguinte, que a gente pode tirar que a energia cinética média é igual a KBT, a energia cinética média é 3 meios de KBT, né? E a gente tira também que a constante de Boltzmann,
vezes a temperatura, né, é igual a 2/3, né, da energia cinética. Tá? Então, o que ela está dizendo? Ela diz que a temperatura T é uma grandeza, né? O que essa equação quer dizer aqui? Agora a gente vai chegar naquela definição de temperatura. Então, a temperatura T é uma grandeza que mede a energia cinética das partículas a nível microscópico, né? A temperatura é uma grandeza que mede a velocidade das partículas. Então, aqui a gente pode escrever assim, ó, que a temperatura é uma grandeza, né, que mede, né, a velocidade das partículas, né? Ou a temperatura é uma grandeza que mede, né, a energia cinética que calcula a energia cinética das... a temperatura é uma grandeza que mede a energia cinética das partículas a nível microscópico. É uma grandeza que mede a velocidade que mede a velocidade das partículas. Então, aqui a temperatura... O que vai ser aqui? A temperatura... Deixa eu arrumar aqui. A temperatura é uma grande... Então, peraí, aqui a temperatura... Deixa eu arrumar aqui esse texto aqui que não ficou bom, não. Então, aqui a temperatura é uma medida, né? Oh, caramba. Ops, tá escrevendo. É uma medida, né, da energia cinética das partículas. Tá? Então, a temperatura absoluta, né? A temperatura absoluta T é uma medida de energia cinética de translação das moléculas. A temperatura, podemos também concluir aqui, a temperatura, já estamos encerrando aqui a temperatura. T é uma medida, né, da energia cinética média de translação das moléculas. Legal. Bom, então aqui para a gente encerrar, né, aqui para essa parte final aqui. Então, a energia total, né, se a gente quiser calcular então, a energia total de translação. Agora nós temos então aqui, ó, a gente tem o seguinte. A gente obteve, vou fazer aqui de azul. A energia cinética de translação, né? A gente tem aqui que a energia cinética de translação. O que é? Ela é N de meio de mv quadrado. Tá? E aí aqui a gente sabe que
melhor, né? A gente sabe que a energia cinética de translação não tem esse meio, né? Não tem aqui o meio. O meio não. Não tem o N. Então, peraí, senão vai ficar confuso aqui. Peraí. Ó, a gente vai, o que a gente vai calcular agora? O que nós vamos calcular? A gente sabe a energia total de translação. Para um gás, então, com N moléculas, então, qual a energia total de translação? E a energia cinética, né? Energia cinética total de translação. Bom, a gente sabe que a energia cinética é meio de mv quadrado, tá? Isso aqui é velocidade média. Só que eu tenho N moléculas, então N moléculas. Multiplico por N. E a gente sabe que isso aqui é 3 meios de KBT multiplicado por N. Tá? A gente tem essa relação. Se eu quiser transformar isso aqui em número de mols de um gás que contém N moléculas, transformando isso aqui para número de mols, como que fica? Isso aqui vai ficar 3 meios de N, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T. Então, daqui a gente tira aqui que a energia cinética média de translação é 3 meios também de nRT, tá? Onde NK, né? O número de moléculas pela constante de Boltzmann, ela é igual... O que ela é igual? É igual a N vezes o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann. Tá? Isso aqui é igual a NR, certo? R é N é igual ao número de mols constante dos gases ideais. É a constante dos gases, né? Dos gases ideais. Bom, então daqui, assim a energia cinética média de translação, então, energia cinética média de translação, então, quem que vai ser? Então, a energia cinética média de translação é 3 meios KBT por molécula. E 3 meios de RT por mol. Tá beleza? Bom, então, PV, pressão vezes o volume, é a energia contida num gás, né? Porque o gás, né, não tem como ter outra forma, né, de energia, a não ser o movimento das partículas através da massa. Então, aqui, a gente sabe que
que PV, né? Quem que é PV? Ela vai ser proporcional à energia contida no gás, né? É proporcional a uma energia contida no gás. Reparem que PV, né? O que é P? Pressão é força por área. O volume vai ser quem? É metros cúbicos, né? Se a gente tiver no SI. E a gente sabe que newtons é metros por segundo ao quadrado multiplicado por quilograma e a área é metros ao quadrado. Isso aqui vezes metro ao cubo. Então, nesse caso aqui, né, esse metro, ou melhor, né, esse cubo, corta com isso daqui, tá? E a gente, na verdade aqui, né, na verdade eu não precisava nem, aqui posso deixar aqui em newtons mesmo. Ops, ia pegar a borracha e invertir tudo aqui. Aqui eu posso deixar em newton mesmo, deixar em... Então aqui é newtons, né, por metro quadrado, vezes metro ao cubo. Então isso aqui corta com esse, né? Então newton por metro, isso aqui é unidade de energia, né? Isso aqui é joule, né? Unidade de joule. Porque trabalho, né? O trabalho é força por... A força multiplicada pelo deslocamento, né? Então isso aqui é joule, né? Então, pressão vezes o volume tem unidade de energia. Então, é uma energia contida no gás, tá? Então, a energia do gás, ela pode ser medida através de temperatura. Então, a gente pode medir a energia de um gás através da temperatura, tá certo? Bom, então a gente já conhecendo aqui essas equações, e aqui vai ser muito importante essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, ela vai ser bastante importante para a gente. Não, essa aqui não, desculpa. A relação é... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu não escrevi aqui. Tá aqui, ó, a gente... Vamos escrever aqui, então. Vamos escrever... igualar isso aqui com isso aqui, né? Porque é a mesma coisa. Então, vamos escrever aqui. Meio de... Eu não vou escrever mais o médio aqui. mv quadrado. Tá? Vai ser igual a 3 meios nRT. Então, essa relação ela vai ser muito importante para a gente, porque através dessa relação a gente pode estimar, né, a ordem de grandeza da rapidez das moléculas em um gás. Então, para finalizar aqui nessa última parte da aula, vamos estimar aqui, né? Então, ó, vamos estimar a ordem, né, de grandeza da velocidade das moléculas. Em um gás. Bom, então o valor médio, né? O valor médio de V. Bom, então, a gente conhece essa relação, né? Então, meio
Eu vou reescrever aqui, mv quadrado, a gente obteve ali em cima 3 meios de kbt. Daqui, né, a gente tira a seguinte relação. V é igual a raiz, né, de 3 kbt. O kb aqui é a constante de Boltzmann, dividido pela massa. Bom, vamos calcular então aí. Daqui a gente pode também estimar o seguinte. A gente pode converter isso aqui, ó, deixar isso aqui mais amigável ainda, vai. Dá para. E depois a gente calcula a velocidade. Opa, não tem que colocar V aqui não. Vai ficar assim, ó. 3kb3, a constante de Boltzmann, né? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo número de Avogadro. E aqui tem a massa. Feito isso, o que eu vou ter? Então eu sei que isso aqui vai ficar quem? Vai ficar assim, ó. 3. Vai aparecer agora aqui a constante dos gases ideais, né? Multiplicado pela temperatura, dividido pela massa molar. Massa molar. Bom, então daqui a gente tira aqui a velocidade, né? É igual a 3RT pela massa molar. Tá certo? Bom, então agora vamos calcular a raiz quadrada da velocidade. A gente vai calcular agora a raiz quadrada da velocidade quadrática média, né? Então, é o seguinte, ó, vou até escrever isso aqui. Raiz quadrada da velocidade quadrática média. Raiz quadrada da velocidade quadrática média de uma molécula. Então, isso aqui é quem? É VRMS. Vou escrever isso aqui um pouco maior, porque eu não vou conseguir fazer esses índices pequenos. VRMS. O que é isso aqui? Isso aqui é a raiz de V quadrado, né? Tem um quadrado aqui dentro, médio. Isso aqui é velocidade média, tá? E aqui, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é 3kbt dividido pela... Espera aí, que aqui... Isso aqui é o quê? Isso aqui é 3kbt, né? Dividido pela massa. Isso aqui é o quê? 3RT pela massa molar, tá? A massa molar eu vou chamar isso aqui de M maiúsculo, tá bom? Bom, então, e onde VRMS, né? O que é esse VRMS aqui? É a velocidade média quadrática.
Tá? Então, bom. Então, isso aqui. Então, daqui. Então, aqui a gente definiu a velocidade média quadrática. Então, vamos calcular então a velocidade média quadrática de alguns gases. Tá? Só explicando aqui a velocidade média quadrática, para calcular a velocidade média quadrática, a gente eleva as velocidades das moléculas ao quadrado e a gente obtém a média de todas as velocidades e aí a gente extrai a raiz quadrática do resultado, tá? Que é fazendo isso aqui que eu fiz aqui, tá bom? Uma explicação. Depois, se alguém ficar com dúvida, coloca nos comentários aí que depois eu tento explicar melhor se caso tenha ficado dúvida, tá certo? Basicamente é o seguinte, para a gente calcular a velocidade média quadrática, a gente eleva o quadrado das velocidades das moléculas ao quadrado, obtém a velocidade média de todas as velocidades e extraímos, né? A gente extrai a raiz quadrada do resultado, tá? Que é fazendo isso aqui que a gente fez agora. Bom, então, algumas velocidades médias quadráticas à temperatura ambiente, né? Então, aqui, ó, algumas velocidades médias, algumas velocidades médias quadráticas à temperatura ambiente, né? Então, vamos lá. Então, aqui o oxigênio, né? O primeiro exemplo aqui é o nosso oxigênio. Então, o oxigênio tem uma massa molar, né? Massa molar. A massa molar dele é de quantas gramas? 32 gramas por mol. E ele possui 32 gramas por mol. Bom, então a gente quer calcular aqui a velocidade média quadrática. Então vai ser o seguinte, VRMS, que é igual a quem? Então aqui a equação é 3 vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, dividido pela massa molar. Bom, daqui a gente tira o seguinte, que 3 vezes a constante dos gases ideais, ela vale 8,314 joules. Joules por mol Kelvin. E a temperatura, considerando que a temperatura ambiente, 300 Kelvin. E a massa molar dele é 32 vezes 10 a menos 3, né, passando para quilogramas. Então é 0,0320 quilogramas por mol. Fazendo aqui essas contas aqui, né, se eu não errei nos cálculos, isso aqui dá aproximadamente, né, 483,56 metros por segundo. Tá? A gente pode aproximar isso aqui para 484 metros por segundo. Do hidrogênio, né? Agora o hidrogênio. Eu peguei outra cor errada. Bom, o hidrogênio, ele possui a sua massa molar é 2 gramas por mols. Calculando isso aqui, né? Eu já vou calcular aqui direto, que nós já sabemos aqui a equação. Então, isso aqui é o quê? Vai ficar o seguinte. 3 vezes 8,314, né? Joules por mol Kelvin.
300 Kelvin, 0,0, a massa passando para quilo, né? Quilogramas por mol. Isso aqui, né, aproximadamente, nessa conta que vai dar 1934 metros por segundo, certo? Então essa aqui é a velocidade. Bom, a gente ainda tem algumas velocidades, né, de alguns gases, né? Então, por exemplo, a gente já viu aí do hidrogênio, nós temos também aí o do hélio, né? Por exemplo, do hélio. O hélio, né, ele possui uma massa, né, molar de 4 gramas, né? 4 gramas por mol. E ele vai possuir uma velocidade aí, né, de 1.370 metros por segundo. Nós também temos o enxofre, né? O enxofre, deixa eu ver, o enxofre, SO2 aqui, né? SO2. Ele possui uma massa de 64 gramas por mol. E ele possui aí, né, uma velocidade de 342 metros por segundo. É um átomo bem pesado, né? 342 metros por segundo. Bom, há outros valores, né? Há muitos valores. Existe uma tabela, né, com valores de diversos átomos, né? Então, diversos gases. Então, eu recomendo que você depois dê uma olhada nessa tabela. Mas vamos já encerrando aqui nossa aula. Então, basicamente, o que nós fizemos hoje? Hoje nós fizemos a interpretação, né, a interpretação, né, molecular da temperatura, né? Então a gente viu que, subindo aqui, deixa eu voltar aqui na tela. O que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que a energia cinética, né, a energia cinética média de translação, ela vai ser igual à energia térmica, né? Nós vimos que meio de mv quadrado é igual a 3 meios de kBt, né? Onde kB aqui é a constante de Boltzmann, T é a temperatura. Então nós vimos que a energia cinética ela está relacionada com a temperatura. Então, conforme você muda a temperatura aqui, né? Se você mudar aqui a temperatura, você muda a energia cinética, né? Então, se você coloca mais energia, você muda aqui a temperatura. Se você tira energia, tanto se você coloca ou retira energia, você está mudando a temperatura. Se você muda aqui essa temperatura, aumentando ou diminuindo de alguma maneira, você está alterando também aqui a energia, né, do sistema. Então, nós vimos que a energia cinética ela está relacionada, né, com a temperatura. Vimos que a energia nada mais é que a energia cinética ela é igual à energia térmica, que a temperatura absoluta é uma medida da energia cinética média de translação das moléculas. Nós vimos também que os gases possuem apenas energia de translação. Veremos ainda que há outros tipos de energia de vibração, energia de rotação, mas os gases só possuem energia cinética média de translação. Na próxima aula, veremos também o livre caminho médio das moléculas, tá? Que é o caminho que ela faz antes de colidir entre uma molécula e outra, tá? O que acontece quando ela colide e o caminho até ela se encontrar com essa molécula, tá? Como que é dado esse movimento, tá certo? Então, basicamente, então, na nossa aula é isso. Por hoje é só. Então, na próxima aula, livre caminho médio. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Estarei respondendo aí o mais breve possível.
E por hoje é só, então. Na próxima aula, então, quem estiver acompanhando, não deixe de assistir aí o livro Caminho Médio das Moléculas. Tá certo? Então, obrigado aí. Então, é isso. Por hoje é só. Até a próxima.